Você sabia que o custo do inventário pode variar bastante dependendo do caso? Então fica comigo que eu vou te explicar os custos que você vai ter no processo de inventário. Meu nome é Carla Rangel, sou advogada especialista nessa área de direito de família e sucessões e hoje eu venho explicar uma dúvida muito frequente. Quais os custos de um inventário? Primeiro, acima de tudo, é preciso decidir, diferenciar o inventário judicial do extrajudicial. O extrajudicial ele é feito em cartório e geralmente quando há um consenso entre os herdeiros. Se os herdeiros forem maiores e tiverem um consenso contra a partilha de bens, é possível fazer ele de maneira extrajudicial em cartório. Nesse caso, realmente o custo vai ser bem menor. Já no caso do inventário judicial, ele vai ser feito na justiça. Então, ele vai ter um custo maior e geralmente ele é escolhido quando houver divergência entre os herdeiros em relação ao patrimônio, em relação à partilha. Aí, nesse caso especificamente, precisa ser feito de maneira judicial. E nesse caso, teremos as custas do judiciário, que são custas mais elevadas. Lembrando que no extrajudicial, que é feito em cartório, também existem as custas do cartório. E isso vai variar a cada estado, pois são custos que vai depender da lei estadual e, além disso, vai depender do tamanho do patrimônio. Mas o custo no inventário judicial é muito maior e ele é muito mais demorado, ele é muito mais moroso, ele tem etapas. Um outro custo fundamental do inventário e que causa um terror é o imposto causa-morte. Em alguns estados é chamado de ICD, como aqui no meu estado em Pernambuco, e outros ITCMD, que é o Imposto Causa-Mortes e Doação. Esse imposto, aqui no estado de Pernambuco, ele tem uma alíquota progressiva, 2, 4, 6 ou 8%. Se um patrimônio for superior a 653 mil, em torno disso, atualmente no ano 2025, já cai na alíquota máxima de 8%. Esse imposto incide sobre toda a herança, sobre todo o patrimônio. Se o patrimônio for superior, se o valor do quinhão do herdeiro for superior a 653 mil, aí nesse caso atinge a alíquota máxima de 8%. Se for menor, vai ser progressivamente 6, 4 ou 2%. Mas é importante ficar atento porque em cada estado tem sua legislação própria sobre esse imposto causa-morte. No estado de São Paulo mesmo, a alíquota ela é fixa em 4%. Tem aí projetos de lei para aumentar essa alíquota. O governo federal quer chegar com essa alíquota até 20%. Então veja, sobre o patrimônio incidir praticamente 20% só de imposto causa-mortes é um absurdo, inconcebível. Porque veja, você trabalha a vida toda, agrega patrimônio e depois você tem que dar assim coisa de 8%, já é alto, imagine se chegar a 20%. Daí muitas pessoas estão recorrendo a um planejamento sucessório que existem estratégias para você minimizar esse custo que vai ser pago de imposto causa-mortes. Outro custo fundamental dentro do inventário são os honorários advocatícios. Eles precisam sim ser pagos. Existe a necessidade em todo inventário, seja do judicial ou extrajudicial, de um advogado. Ele só pode ser feito com assistência de um advogado. E a tabela da OAB especifica que os honorários vai variar entre 6% a 10% no caso de um inventário judicial. Então, se for judicializado, digamos que foi um patrimônio de 1 milhão, você vai pagar aí cerca de 60 a 100 mil reais de honorários no caso do inventário judicial. Já no extrajudicial, isso também vai depender de cada estado. Aqui no estado de Pernambuco, a alíquota é de 3%. Então, 3% de honorários sobre o patrimônio, sobre a herança deixada. É importante lembrar que, quando eu digo herança, é todo o patrimônio, bens imóveis, bens móveis, automóveis, contas e investimentos, tudo isso vai ser englobado e vai contabilizar a herança total deixada pelo falecido. E claro, abatendo o valor das dívidas, porque as dívidas devem ser abatidas desse monte mor que nós chamamos de toda a herança. As dívidas deixadas pelo falecido, sejam débitos fiscais, outros débitos de maneira geral que o falecido deixou e que vão precisar ser pagas com o patrimônio deixado por ele. E o outro custo que eu mencionei rapidamente no início é a questão das custas. As custas no judiciário, elas são mais elevadas, pois os processos geralmente demoram e demandam mais tempo, assim como os honorários também serão mais elevados. Já no extrajudicial existem as custas cartorárias, que é uma lei estadual que vai especificar. E também vai depender do valor do patrimônio, do valor da herança que foi deixada para se fazer um cálculo, uma proporção do valor dessas custas. Bem, esses são os principais custos do processo de inventário.
o imposto causa-mortes, os honorários e as custas ou taxas, sejam elas do judiciário ou extrajudiciais. Essa é uma questão que sempre gera muita dúvida. As pessoas ficam muito preocupadas em quanto vão gastar. E o grande problema do Brasil, exatamente da falta desse planejamento sucessório, na quase totalidade das vezes, os herdeiros eles não dispõem de recursos próprios para pagar todos esses custos de inventário. Então, o que é que acontece? Grande parte tem que vender um patrimônio deixado pelo falecido, um patrimônio do espólio. Esse patrimônio muitas vezes é vendido por um preço muito abaixo do de mercado. Mas por quê? Porque precisa finalizar o inventário, precisa ser pago o imposto, as custas, as taxas, os honorários, para conseguir finalizar e fazer a partilha daqueles bens. Daí a importância de um planejamento sucessório, para evitar esses custos exorbitantes do processo de inventário e ainda para você minimizar o impacto da degradação do patrimônio, já que muitas vezes os herdeiros vendem esse imóvel a um preço bem inferior de mercado, exatamente porque precisam daquele recurso para finalizar o processo de inventário. Então esse é um ponto fundamental do inventário que sempre gera dúvidas, mas se você ainda ficou com algum questionamento, alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder. E não esquece, se gostou desse vídeo, deixar o like e já me segue para mais conteúdos como esse.